Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar então meu projeto de estágio sob orientação da professora doutora Regina e é um projeto de sinalização. Bom, o desafio desse projeto então é desenvolver a sinalização da Fundação Francisco Xavier Kunz, seguindo aí o padrão estabelecido pela identidade visual da Artecola. Então a primeira coisa que eu fiz foi realmente olhar o logotipo, né, que é o principal ativo aí da marca da Artecola, e olhar também o Brand Book, para realmente entender caminhos criativos que eu poderia tomar para essa sinalização. Então comecei aqui fazendo uma análise do logotipo da Artecola, e o que realmente me chamou a atenção assim, são os cantos bem arredondados. Então a tipografia ela é bem arredondada, né, e tem até uma explicação para isso, né, que é justamente trazer um pouco de uma marca um pouco mais humana, um pouco mais próxima. Então achei bacana isso. E também a questão da robustez, né? Ela é uma tipografia bem grossa, né? E ali tem também a explicação para isso, né? Justamente para trazer a história, o compromisso, né? Uma empresa que já está aí há anos trabalhando, já está no ramo há bastante tempo, né? Então, essas coisas assim que eu fui pegando, analisando o Brand Book da Artecola. Também olhei, então, um pouco dos grids, né? Como que era disposto, né? Então, grids bem modulares. Eu olhei também a tipografia, que é a Rubik, que é uma tipografia que vai até do light ao black, então tem uma possibilidade, uma flexibilidade de uso. Né? Então, daqui a pouco num texto ser um pouco mais black, né? Numa coisa, numa parte escrita um pouco mais light, então tem essa flexibilidade de uso. As cores, né? Então os principais aí, o roxo e o vermelho e alguns tons de cinza como cores secundárias. Aqui alguns materiais, e outra coisa que me chamou a atenção foi a presença, né, desses elementos bem arredondados também, principalmente ali nas peças onde tem esse símbolo, né, que parece uma luz assim saindo, também me chamou a atenção. E aqui a gente parte para a sinalização, então. Aqui eram as partes que eu tinha que sinalizar, né, os locais. Então, principalmente ter a história da fundação, refeitório, o campo de futebol, área verde, animais silvestres, a quadra de vôlei, quadra de basquete, quadra de futsal, área de jogos e banheiros. Então esses eram os principais locais a serem sinalizados. Aqui eu comecei a fazer um estudo já de ícones, então tem duas opções, né? Ou um ícone sólido ou um ícone em outline. Também um pouco de normas, então basicamente as placas aí elas têm que ficar a 1,80 m do piso. Aqui um pouco de fixação, né? Hoje em dia tem algumas placas que elas são em L, que facilitam a visualização de quem está vindo de frente, porque tu consegue ver a placa fica frontal para ti, né? Então tem aí a possibilidade de fixação com um parafuso de 3 mm. E também essas placas elas não são muito pesadas, né? Essas placas de PVC. Então tem a possibilidade também de fixação com uma fita 3M, que é uma fita bem forte. Aqui só trazendo um pouco de possibilidades, né? Então, daria para trabalhar com uma letra caixa, daria para trabalhar com alguma pintura na parede, daria para ter totem, daria para mesclar materiais, né? Quando vê ser um adesivo na parede e utilizar um pouco de madeira junto, né? Então, tem diversas possibilidades para estar aplicando e para estar desenvolvendo a sinalização. Aqui, então, é a parte de ícones e placas. Esses são os ícones que eu defini, então. É legal notar que todos os ícones eles têm os cantos arredondados, todos têm a mesma espessura, né? E para as quadras ali de futebol, como vocês podem reparar, eu utilizei as bolas específicas de cada esporte. E além disso, todos seguem aí o padrão outline, né? Que a gente viu anteriormente. Não segui pelo sólido, segui pelo padrão outline. Aqui então o desdobramento para as flechas, todas seguindo a mesma espessura. E aqui o formato da placa, né? Então de um lado fica o pictograma, né? Fica os ícones, e de um outro lado fica a descrição. Os ícones é bacana justamente porque facilita numa primeira visualização da pessoa entender que local é aquele. Então ela olha, por exemplo, do banheiro, olha os dois bonequinhos, né? O masculino e o feminino, e ela já entende que ele é banheiro. Então é legal ter também os ícones, né? Aqui então a definição das cores. Optei pelo laranja justamente por ser uma cor já utilizada no logotipo da fundação.
E eu defini também um Pantone para essa cor, né? O Pantone ele é importante justamente para a gente garantir que em qualquer gráfica que for imprimir esse material saia o tom de laranja que a gente quer, né? Se a gente deixar só no CMYK, é provável que em cada gráfica, por ter uma impressora diferente, saia uma cor diferente. Então, isso é legal de definir a cor Pantone. E ali um cinza claro e um branco como cores complementares. Bom, aqui é a sinalização final, então. No início, o que eu penso é ter um diretório e ter também a história da fundação, onde a pessoa possa ler, possa entender, né, aquele local. E também, se ela quiser, tem a opção de escanear o QR Code para ela poder ouvir essa história, em vez de ler, né? E também um diretório aí localizando os principais locais da fundação para a pessoa ter uma ideia geral, né, de uma localização geral de onde ela está e para onde ela pode ir. Aqui uma aplicação, então, penso que poderia ser aplicado num totem, e ali na entrada já tem uma parte de madeira, então poderemos manter o mesmo material, né, na madeira mesmo. Aqui é uma visualização mais de longe. Aqui, então, as placas das quadras, né? Então, de um lado, como eu comentei, o ícone, e do outro a descrição, né? Quadra de basquete, quadra de vôlei, quadra de futsal. Aqui, então, uma simulação, né? E o que eu penso aqui é trabalhar com uma letra caixa, né? Então, vocês podem ver que fica um ressalto entre a placa e o ícone, assim como na descrição do local fica um ressalto também, né? Então, isso eu vou explicar depois como é que vai funcionar. Aqui é a placa do refeitório, então definido pelo garfo e pela faca. Aqui também uma simulação desse material. Aqui uma visualização mais de perto. A placa de banheiros, então, tem duas opções, né? Tem tanto a placa geral, que pode ser fixada, por exemplo, em cima, né? Com uma placa demarcando o local, como também ela pode ser desdobrada em duas plaquinhas para colocar na frente da porta. Então, para realmente definir, né, o que é o masculino e o que é o feminino. Aqui, então, uma simulação. E aqui a simulação das placas menores. Área verde e animais silvestres, também foi definida essas placas. E nessas placas tem algo um pouco diferente, né? A gente trouxe ali o nome da principal árvore, né, que tem, então pinheiro, e o nome científico, que é o pinus. E do lado também tem um QR Code, caso a pessoa queira saber mais sobre aquela árvore, sobre aquela vegetação. A mesma coisa acontece com a placa de animais silvestres. Aqui então uma aplicação. Para essa placa eu penso que possa ter esse tipo de haste embaixo mais pontiaguda, justamente para a gente conseguir cravar na grama e deixar ela exposta lá. Aqui então é a placa de campo de futebol e área de jogos, né? A área de jogos eu fiz então um ícone do Fla-Flu, que é o jogo que tem aí, né? E também a placa do campo de futebol seguindo aí um campo, né? Essa placa tem algo específico que eu deixei dois furos em cima, justamente para poder estar, se necessário, grudando na grade do campo de futebol, né? Então tem essa possibilidade também, mas se optar por outra forma de fixação, também dá para fazer. Aqui então a simulação. Aqui uma placa direcional, eu acredito que essa placa ela poderia estar logo depois ali da placa de diretório e da história da fundação, então justamente para as pessoas se guiarem, né? Elas saberem, para cá fica o banheiro, para frente fica as quadras, para o outro lado fica o refeitório. Então, para a pessoa poder entender para onde ela vai, né? Então, é importante ter essas placas direcionais. E ela poderia ser fixada numa parte mais alta, né? Uma parte mais superior, assim, para todo mundo conseguir enxergar. Então, por isso que eu deixei lá em cima 2 furos. E aqui, então, a parte de montagem, onde eu vou explicar, né, como que seria. Então, primeiramente, teria uma placa recortada em acrílico leitoso, branco,
E em cima dessa placa iria o adesivo laranja já com as cores Pantone, né, que seria aquela cor laranja. E em cima desse adesivo laranja iria o gabarito do ícone, justamente para a gente garantir que quem for aplicar esse ícone aplique centralizado da forma correta. Posteriormente, viria o ícone recortado em acrílico, justamente para ter esse ressalto na placa. E o mesmo aconteceria para a placa descritiva, né, do local. Então, teria o ícone recortado em acrílico leitoso, o adesivo de gabarito e em cima colaria-se as letras, né, formando ali a palavra banheiros. Então, assim a gente garante que não tem erro de aplicação, né? E aqui, por fim, as dimensões. Então, no geral, assim, a placa ficou com 420 milímetros por 120 milímetros, né? E os ícones ali, todos eles têm 80 milímetros de altura, né? E com os cantos arredondados aí com um raio de 10. Então, não ficou uma placa extremamente grande, mas ela é possível de ser visualizada de longe, né? Então, isso foi algo que eu me preocupei também, para que realmente quem estiver de perto consiga ver, mas quem estiver de longe também consiga enxergar. E o material aí que eu indico é o acrílico. Essa placa ela pode ser recortada em laser, né, para a gente garantir que ela fique bem refinada e com um bom acabamento. É isso, muito obrigado.